Como é que vocês estão? Meu nome é Caio. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês um aplicativo barra gerenciador de campeonatos. Esse aplicativo aqui, né, que se tornou um jogo, e também um gerenciador de campeonatos aqui, que inicialmente eu fiz para gerenciar um campeonato e não apenas um time, se tornou aí agora um jogo. Você joga com um player aqui, você também tem diversas funcionalidades aqui quando o assunto é um player e não apenas um campeonato. Então aqui eu vou colocar aqui para vocês todas as características desse aplicativo aqui que eu fiz, um aplicativo que é muito simples, feito com uma linguagem simples também, Python, HTML, uma, uma interface também muito simples, mas muito dedicada aqui que eu fiz. Estou mostrando esse aplicativo aqui justamente para mostrar do que eu sei fazer, né? Trabalho há algum tempo aí com esse tipo de... Então esse aplicativo aqui, ele está aí disponível, estou disponibilizando aí para quem quiser comprar, né? Você pode ver que é uma interface simples, não é um APK, ele é simplesmente um arquivo que você pode abrir aí no Google Chrome, que eu estou abrindo aqui, mas em qualquer navegador você pode abrir ele aí. Então aqui em cima você salva, vou mostrar aqui para vocês, ó. Apertar aqui em cima, do lado do Live, e aí você salva aqui, faz seu download, tudo certinho. E aqui na pastinha aqui em cima, do lado do fim, você aperta e você carrega os seus saves. Vou mostrar aqui para vocês. Aí, ó. Você vai lá, carrega o seu save e pronto. Então, aqui é um gerenciador de campeonatos, como eu disse, barra um jogo também. Você pode jogar e não só apenas gerenciar. Vou mostrar aí para vocês que aqui é o início, né? Aqui é a aba de início. Então a gente tem aí alguns jogadores que eu criei só para demonstração mesmo. E simulei diversas partidas aí também, para ver como é que tava, e tá rodando muito bem. Então nós temos aí o Laurent aqui, e vocês vão ver que eu vou colocar aqui no Kratos, tem uma transição aqui em glitch, né? Você pode ver que quando você vai passar de nome para nome tem uma transição, achei isso muito interessante. Você pode ver que as estrelas aqui do jogador, que representam o nível de suporte, a gente vai chegar lá, vou falar um pouco sobre isso, sobre o nível de suporte que o jogador tem. Então aqui é o terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Você pode ver que essas estrelas aí que eu estou mostrando ali representam o nível de suporte, no caso aqui com base nas estrelas que o jogador já tem, com base na posição que ele está. Ou seja, que ele vai terminar o campeonato, ele vai perder essas estrelas. Isso é uma coisa minha que eu fiz com base em posições. Mas você pode aí, a gente pode negociar, você pode querer o aplicativo do jeito que você quiser. Por que eu estou mostrando esse aplicativo? Justamente pelo fato de ter muita gente por aí que, obviamente, curte esse tipo de gerenciamento. Você que é até dono de uma empresa, você que é professor, sabe? Porque é um aplicativo muito simples. Então, para eu fazer, né, para você fica muito fácil, né? Fácil assim, pela linguagem. Eu trabalho com programação há um bom tempo. Só que como eu não tenho muito network, eu não conheço tantas pessoas, estou fazendo esse vídeo aqui justamente para que chegue a você que está assistindo aí. Então aí com o e-mail que está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado aqui também, você pode entrar em contato comigo e a gente pode fazer um aplicativo aí para você, seja você dono de uma empresa, sabe, professor, como eu disse. Eu vou mostrar aqui para vocês diversas estatísticas, diversos gráficos aqui que você pode colocar na sua empresa, em todo o seu segmento aí. É só você me chamar e a gente vai conversando. E posso fazer um jogo do jeito que você quiser também. Esse jogo aqui, do jeito que ele tá disponível para eu mandar aí para você, beleza? Você pode ver que ele complementa todo o layout do celular. Isso eu vou mostrar mais para frente como é que faz, porque como eu disse, é no Google Chrome. Então você pode ver que a barra aqui de cima do Google, ela continua ali aparecendo, porque eu não sei como tirar essa barra ali de cima. Realmente eu não sei como retirar não. Mas com um aplicativo sabe, de ampliar sabe, Ample Screen, esses aplicativos aí de ampliação de tela, você consegue fazer ficar do jeito que está aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, entre em contato aí comigo, fica muito mais fácil se você quiser já o aplicativo do jeito que eu estou mostrando aqui. Vou mostrar para você o restante aí, mas entrando em contato comigo aí eu te mando o arquivo aí, você pode jogar o jogo. Então você vê aí que aqui embaixo tem a segunda divisão, então tem os jogadores aqui. Lembrando, esse campeonato aqui é de 1x1, então são jogadores que jogam entre eles, e não times, não são times. Aqui a gente vai ter organizações, barra marcas, barra patrocinadores por trás desses jogadores. Então não são times,
São quase times, mas são organizações. Vou mostrar aí mais pra frente para vocês, para ficar mais interessante aí, para vocês entenderem melhor. Aqui é a classificação geral. Então, enquanto ali a tela inicial, que você vai entender, você vai entrar no aplicativo e já vai cair aqui, e aqui você já vai ter um resumo. Você pode ver que aqui, no próprio Kratos aqui, lembrando que se você quiser comprar esse aplicativo, ele vai vir com todos esses jogadores aqui, que não são jogadores que eu simplesmente mandei o ChatGPT da vida fazer. Isso aqui são jogadores que têm, sim, uma profundidade no que... Eu vou explicar mais pra frente, mas cada jogador tem sua profundidade aqui, você pode ter certeza disso. Se tornando aí personalidades e personagens de um jogo. Mas claro, dá pra você resetar tudo e fazer do seu jeito. Inclusive, fazer sobre futebol, sobre o que você quiser. Muito interessante aí. Então aqui você pode ver que no Kratos ele tem 5 vitórias seguidas. E aí eu apliquei aqui uma chama ali, você pode ver que ficou bem... São detalhes, né? Detalhes que a gente coloca aí pra ficar mais interessante aí de jogar, mais interessante para não ficar enjoativo também. Né? Então aqui na classificação geral você vai ver que muito bem feita a classificação também. Fiz de um jeito que, lembrando aqui também, né? O aplicativo ele é escuro, mas se você quiser claro também, eu posso fazer de um jeito claro. É que isso aqui é do meu jeito, eu gosto de uma aplicação mais escura, com alguns neons. Você pode ver que aqui no fundo, dá um zoom aqui. Aqui no fundo tem as bandeiras representando os países desses jogadores. Todas elas feitas por LED, né? Todas por LED. Que é o meu jeito, eu gosto assim. Se você não quiser assim, eu tenho de outras formas também. Não tem problema. Isso aí vai tudo da gente conversando. Aqui você vai vendo quem ganha e quem perde estrela com base em posições. Não vou me aprofundar nisso agora. Se você quiser, a gente conversa aí e você vai entendendo mais da mecânica e automaticamente, entendendo a mecânica, você pode alterá-la. Eu altero tudo aqui para você e a gente negocia. Sobre aqui, eu vou mostrar para você como é feito o jogo. Como eu disse, quando eu comecei essa aplicação aqui, a fazer esse aplicativo, eu não pensei em jogar. Eu só queria gerenciar um campeonato. Só que, para apresentar aqui para vocês, eu decidi fazer também um jogo, certo? Decidi criar um player e começar a jogar e deu certo, deu certo. Claro, o jogo ele é RPG, é aquele tipo de jogo que você não necessariamente... nossa, é um jogo... Não é, cara. É uma aplicação simples, é um jogo, um minigame muito simples, que é baseado em RPG. Esse minigame ele pode se transformar no que você quiser, entendeu? Basta a gente negociar aí, a gente entrar num acordo, a gente conversar e você me explicar o jeito que você quer e eu faço do jeito que você quiser, do esporte que você quiser, sabe? O tipo de jogo que você quiser, eu posso fazer. Vou mostrar aqui pra vocês, então. Primeiramente, aqui tem o relatório do analista. Então aqui você vai ver como o jogador do outro time não, né? O seu rival, ele joga. Então aqui a gente vai enfrentar o Laurent, que é um jogador que tem um estilo de jogo explosivo. Estilo de jogo explosivo. Cada jogador tem seu estilo de jogo, certo? Vou mostrar mais pra frente aí pra vocês. Então aqui você vai ver que o Laurent, aqui o relatório, ele te apresenta a forma do jogador, né? Então ele vem aí nas últimas 5 partidas vem de 3 vitórias, né? Então é uma boa forma, vem com uma moral estável também de 65, já vou mostrar a moral pra vocês, que tá no perfil do jogador. Muita coisa pra ser mostrada aqui. Então ele mostra todo o histórico dele ali do outro lado, né? Então aqui ele tem uma derrota, porque na simulação do turno, do primeiro turno que eu joguei contra ele, eu venci ele. Então, desculpa, ele me venceu. Então aqui ele leva uma certa vantagem sobre mim na questão de história. Como é que é o jogo? O jogo ele é FPS, né? Eu decidi fazer o jogo de FPS, simulação, né? Simulação de um FPS. Então eu simulei aqui um jogo que eu gosto muito, que é o Rainbow Six. Então é um cenário em que você entra, e aqui é a forma com que você vai atacar, seja rushando, seja furtivo, seja de uma forma mais explosiva, seja de uma forma mais tecnológica, seja no flanqueamento. E você também vai defender o cenário, seja na pressão, seja com armadilha, seja com fortificação, seja monitorando ou seja com retomadas. Cada um vence, é sempre um perde-ganha, é pedra, papel e tesouro isso daqui. Resumindo, a ópera é isso, pedra, papel e tesouro. Esse relatório do analista, ele te mostra como o jogador... Claro, você não precisa, mas as estatísticas estão aí. Você não precisa seguir elas, né? Mas as estatísticas estão aí. Tanto que aqui tem como jogar contra, tudo isso com base no seu analista. Então aqui você vai escolher o seu operador, né? Eu vou aqui de Run.
E você vai escolher o seu ataque, como você vai atacar. Lembrando, nossa, não é grande coisa isso daqui. Como eu disse, é pedra, papel, tesoura. Tanto que aqui mostra qual bate e qual você perde para. Então, eu vou aqui de rush. Aqui você vê também a sua ferramenta. Ela perde para quê? Ela ganha de quê? Tá tudo explicado aqui. Então eu vou aqui de hack. Uma coisa simples aqui, uma simulação simples aqui é feita. É muito simples mesmo, mas é na questão do... Esse aplicativo, dá para perceber que eu foquei no gerenciamento. O que eu estou mostrando aqui agora é como funciona o jogo, mas ele é baseado em gerenciamento. Tanto que eu estou aqui mostrando para vocês, justamente para vocês entenderem do que eu sou capaz de fazer na questão de aplicações. Essa aplicação aqui é muito simples, e para você aí que precisa gerenciar o seu negócio, sua aula, dentre o ramo que você pode aplicar, eu estou aqui disposto a fazer um aplicativo somente para você. Acho isso muito interessante. Existem diversos aplicativos aí no Google Play que você pode achar, seja você usuário de Android, seja você usuário do iOS, você pode encontrar uma gama de aplicações aí, né, na internet e na sua loja virtual aí. Só que nenhuma delas vai ser do jeito que você quer, e aqui eu estou disposto a fazer para você. Então aqui o primeiro round eu ganhei, desculpa, eu fui rápido demais aqui, mas eu vou aqui atacar. Na verdade eu vou defender, perdi. Eu vou atacar de novo, eu vou de furtivo e vou usar a fumaça. Provavelmente eu vou perder porque ele vai de armadilha, não. Ele foi de retomada. Para me defender, agora eu vou mostrar aqui para vocês as defesas. Tem a pressão, tem a armadilha, tem a fortificação, a retomada e o monitoramento. Então eu vou aqui de monitoramento. Tem aqui as ferramentas. Lembrando que, de novo, tá muito simples, eu quero mais ferramentas. Só me chamar, meu amigo, eu coloco mais ferramentas para você. Eu quero mais formas de atacar, eu quero mais formas de defender. Vambora, só me chamar aí no e-mail aqui. Tamo junto. Então eu fui aqui de barricada, acho que eu vou perder de novo, perdi de novo. Mas faz parte. Eu vou atacar de novo, eu vou de tecnológico e vou de granada. Só para eu perder de novo e acabar com isso aqui. Perdi. Então é tudo pedra, papel, tesoura. Vocês podem ver que o monitoramento ele bloqueia a minha ação tecnológica ali. Certo? E as ferramentas elas são neutras, porque a granada contra a barricada. Geralmente a granada ela destrói a barricada. Então aí o Laurent vence aqui. Toda essa... Tem ali uma... Então ele vence. E eu vou mostrar aqui pra vocês que a classificação ela muda. Não, ela não mudou porque não teve pontos suficientes para mudar, mas eu vou mostrar aqui para vocês que tem uma animação também na classificação. O jeito que ela muda a classificação também tem uma animaçãozinha aqui. E você vai simulando o restante dos jogos da rodada. E você pode clicar nos jogos também e ver como foi o jogo, tá vendo? Interessante aí também. Ó, pode ver que rolou uma animaçãozinha aqui, certo? Na classificação, quem sobe e quem desce. Muito interessante também, certo? Então você vai simular aqui os jogos do seu jogador e da segunda divisão também. Só apertar aqui em simulação, aqui em cima, que você vai simular. Bora aqui pro próximo, tem como apagar também. Não sei se vocês viram aqui do ladinho tem uma lixeira, então você aperta aqui e pode apagar o jogo também, uma partida. Edição. Edição também está incluída aí. Então nessa aba aqui, arquivo, o que aqui vai ter o arquivo? Vai ter a sub-aba histórico, da qual você pode voltar. Eu fiz muitas simulações aqui. Vocês podem reparar que eu simulei várias temporadas. Então você vai ter todos os números de todas as temporadas de todos os jogadores e da carreira inteira. Você vai clicar aqui na carreira. Cada vez que você apertar nesse fim aqui em cima, tá vendo aqui em cima? Fim. Você vai apertar nele e ele vai encerrar a season, vai encerrar a temporada. Então vai ter aqui o encerramento da temporada e vai registrar aí o campeão da primeira divisão, vai promover o primeiro e o segundo lugar da segunda divisão para a primeira e vai rebaixar o 13º e o 14º da primeira divisão para a segunda divisão e vai resetar todos os status para a nova temporada. Não vou apertar agora, mas se você apertar isso que vai acontecer. E aí vai surgir aqui, tá vendo? Season 7, temporada 7, vai surgir a temporada 8 aqui, você pode ter certeza. Aqui nós temos o DNA do jogador, que é basicamente a forma com que ele jogou e joga, né? Jogou as temporadas anteriores e joga a temporada atual, com base em poder de fogo, clutch, consistência, leitura, adaptabilidade e pressão. Certo? Temporada 7, ao vivo, viu? Em tempo real aqui, como o jogador está jogando. A evolução dele dentre as temporadas anteriores, o relatório de como ele está jogando. Nós temos um relatório, nós temos aqui a forma com que o jogador joga. Coloquei aqui um visual aqui de um DNA de raio, né? Bem parecido com o do PES lá, do Pro Evolution Soccer lá, de videogame. Ficou muito da hora, porque aqui você tem a forma com que o jogador quer jogar, que é o vermelho aqui, tá vendo? É a forma com que eu mais uso, que o jogador mais usa. Só que tem aonde ele mais acerta, então você tem o que ele mais usa e o que ele mais acerta. Achei isso muito interessante também, ficou muito bom.
Então, além do relatório que vocês estão vendo, a evolução, e aqui tem o versus também, que você pode comparar seu jogador, seu não, né? Você pode comparar qualquer jogador com qualquer outro jogador aí, com base nessas atribuições aí. Certo? Vamos para a outra aba, que é a aba de edição. Você vai editar não só seu jogador, mas o campeonato também. Edição, né? Como eu estava dizendo aqui na edição, você vai editar. Primeiramente aqui a gente tem um perfil, então aqui você pode editar um jogador e também você pode criar, aqui você pode fazer updates de imagens. Então você clica aqui em update de imagem e você coloca a imagem que você quiser aqui no perfil. Certo? Então aqui você escolhe a escola também do jogador, do qual ele joga. Já já eu vou comentar sobre as escolas, mas é isso aqui. Você edita também a quantidade de estrelas que esse jogador tem, né? Então você pode manipular esse jogador aqui para salvar, você salvar alterações aqui embaixo. Então você pode alterar também os números da temporada do jogador. Você pode criar redes sociais. Você pode transformar o histórico desse jogador. Qualquer temporada que você quiser, você pode mudar. Você pode mudar as divisões, certo? Qualquer momento. Você pode afastar um jogador, porque existe aqui então o mercado de transferências, e se você quiser fazer com que esse mercado de transferências não selecione esse jogador, não considere esse jogador, você aperta aqui em afastar e afasta ele, ou seja, ele fica afastado aí do campeonato. Você também pode aposentar esse jogador. Aqui essas escolas aqui, elas representam o estilo de jogo do jogador. Então a gente tem a tradicional aqui, que é um estilo de jogo mais é um estilo de jogo mais tático, mais analítico. A americana, que é um estilo de jogo mais hacker, por assim dizer. E dentre os outros aqui, que são escolas como a desconhecida aqui, que é a fundação também, que são escolas mais explosivas, jogadores que são mais atacantes, que vão mais para cima e que não são tão analistas. Isso eu vou mostrar aqui mais para frente. Sobre as organizações, você pode criar as organizações que você quiser. Lembrando que esses nomes aqui que eu criei são todos nomes reais, né? Não é nenhum nome fantasia aqui. São de empresas reais do mundo real. Só que você pode criar a organização que você quiser aqui. E aqui também você pode criar um jogador. Então você vai criar um jogador aqui e colocar tudo que você quiser, certo? E até jogar com ele. Sobre as organizações, aqui está a aba de organizações. Ali em cima está a janela de transferência que você pode abrir e fechar, viu? Fechando a janela de transferência, fica tudo parado, obviamente. Apenas o que continua funcionando é apenas os rumores. Então, o rumor de que o jogador vai sair, o rumor que o jogador vai chegar. Abrindo a janela de transferências, a cada rodada ela se movimenta. Cada jogo, na verdade, né? Nem a cada rodada. Aqui nós temos as organizações, então a NVIDIA com os seus jogadores. Nós temos aqui crise, então você pode fazer a gestão aqui de uma forma manual, incentivando bônus, discurso, folga, tá vendo? Você pode dar bônus para os seus jogadores, isso aumenta a moral deles, você pode dar folga, isso aumenta a moral, obviamente, vai melhorando o time aí, só que isso aqui é manipulação pura. Você não é obrigado, mas você acaba manipulando uma organização, e isso faz com que a moral dos jogadores suba e tudo mais. Isso é uma questão de cada um, né? Cada um faz do jeito que eu prefiro deixar com que a própria organização faça do jeito que ela quiser, com base nas IA, nas inteligências artificiais. Aqui o que eu fiz nas organizações foi basicamente colocar um teto de 10 estrelas para cada jogador, então cada organização obrigatoriamente não pode passar do teto de 10 estrelas por, né, pela quantidade de jogadores. Você pode ver que a NVIDIA aqui está no limite,
Todas ficam ali no limite, cada uma com seus jogadores. Não necessariamente não necessariamente são times, tem muito mais a ver com gestão sabe, mercado de transferências, valores de mercado dos jogadores. Então eu fiz muito mais por causa disso. Só que existe uma rivalidade também entre as organizações, eu vou mostrar já já. Na verdade, eu vou mostrar agora porque as organizações aqui na aba Notícias, elas estão classificadas também entre primeiro, segundo e terceiro lugar aí, até o sexto na questão de saldo de pontos. Então, cada uma. Até porque no final da temporada, a melhor organização, a organização que tiver mais saldo de pontos, vai ter o seu prêmio aí, né? Aqui na aba Mercado, você vai ver notícias sobre o mercado de transferências, que você vai ter destaque, você vai ter as movimentações, o mercado em si, como os jogadores estão, aqui a fala de alguns jogadores, né, sobre como eles estão, não em questão de jogos. A aba para notícias de jogos é outra. Essa aqui é mais para notícias do próprio mercado. Então o jogador ele vai perder, ele vai ganhar, lógico que ele vai reagir. Ele vai reagir aqui nessa aba arquivo, certo? Então ele vai reagir, por exemplo, o Fuller, que ele perdeu, então ele fala, preciso parar e analisar e reconstruir do zero, isso não está funcionando. Aqui o Randall, sabia que era difícil, sofrer também faz parte. Aqui é mais um jornalzinho mesmo, enquanto aqui no mercado você vai ter mais comentários sobre as organizações em relação aos jogadores e vice-versa, jogadores com base em relação às organizações. Aqui em rumores você pode gerar novos rumores e manipular o mercado, porque, igual aqui, BMW reformulando o plantel, e aí você coloca aqui o West Ham seria a peça central do projeto. Então, se você apertar confirmar, você manipula o mercado, porque o West Ham acaba de assinar com a BMW, viu? Uma coisa que eu não gosto de fazer, mas você tem essa opção. Fica uma coisa forçada e ao mesmo tempo natural. Então aqui, como eu disse, no arquivos aqui você tem os rumores, você tem tudo. Aqui em rodadas você vai ter todas as métricas da última rodada, então você vai ter quem fez os melhores desempenhos, os piores desempenhos da rodada. Certo? Aqui você vê quanto de saldo de pontos, quem ganhou, quem teve mais saldo de pontos e quem teve menos saldo de pontos. Aqui você vai ter quem ganhou mais em poder de fogo e quem perdeu mais em poder de fogo, a maior ganho, a maior queda. Em tudo, clutch, consistência, dominância, resiliência, pós-derrota e overall em si. E aqui embaixo você tem o valor de mercado atual dos 3 primeiros jogadores, certo? E aqui na mesa você tem... Aqui é muito mais um relatório sobre um jogador específico que você clicar, certo? Você vai clicar aqui no jogador e você vai ter comentários, né? Análise sobre esse jogador só. Aqui no mercado, na aba mercado aqui em cima, você pode ver que apareceu aqui, também tem esse detalhe de aparecer essas notificaçãozinhas, certo? Muito interessante também, adorei ter colocado isso. Nessa aba mercado você vai ter os valores de mercado de cada jogador, claro, em forma de ranking aqui. Esses valores vão mudando automaticamente com base nos desempenhos atuais dos jogadores, mas claro, não é só atual, dependendo também de quantas vezes o jogador foi campeão, obviamente ele tem um valor específico ali que não dá para ignorar. Aqui as decisões, que é a única decisão, né, que é do jogador que você está jogando. Aqui eu estou jogando com esse Kratos, então ele pode renovar ou não com a Nvidia. Aqui. Ele ainda tem 3 temporadas restantes, então não faz muito sentido, mas você vai lá, aperta renovar, viu? Então o Kratos renovou aí.
Vamos para a próxima aba, que é a aba de estatísticas. Essa aba aqui que tem aí todas as estatísticas de todas as temporadas, obviamente. Então você vai ter aqui o maior PTP de todos os tempos, que é pontos por partida, que no caso aqui são kills, né, porque é um jogo de FPS, então os maiores killers, né, os maiores assassinos, finalizadores da história, que os maiores saldo de pontos acumulados da história. Aqui o maior aproveitamento médio da história. Aqui os maiores títulos, né, quem tem mais títulos, e aqui na questão de saldo de pontos mais sofridos da história. O único que eu mudei aqui foi esses títulos que eu coloquei manualmente para gerar uma história, né, para gerar uma base, né, uma base sólida ali de história, mas de resto foi tudo simulações que eu fiz durante todas essas temporadas que gerou essas estatísticas. Aqui nessa aba DNA Ranks você vai ter um ranking de DNA, então é o overall por completo. Aqui você vai ter de poder de fogo, você vai ter de clutch, você vai ter de consistência, de dominância e de tudo mais. Lembrando, na temporada atual, esse DNA Ranks. Aqui de nação, então por PTP, né, e também por saldo de pontos ranking por nação, de todos os jogadores acumulados, obviamente. Aqui de organização, dos jogadores atuais de tal organização, quanto eles já geraram para essa organização, por escola, por confronto entre escolas. Então você vai ter aqui as estatísticas de confronto, qual escola ganha de qual na temporada atual. Aqui de raça, quem tem mais pontos por, né, são os asiáticos, são os brancos, são os negros e por aí vai, né? Aqui é ao vivo, né? É a temporada atual ao vivo, então você vai ter todas as estatísticas da temporada atual, mais vitórias, mais porcentagem, mais aproveitamento, né? Saldo de pontos e PTP. Ok? Bora para a próxima aba aqui, que é a aba de perfil. Aqui você vai ter o perfil dos jogadores, que vai ter o nome dele, né? O card dele aqui. Você aperta aqui, tem o card do jogador. Então você vai ter aqui o card do jogador, você vai ter o tier dele, que é o B, né? O B, na questão de mercado, isso aqui. Você vai ter aqui o 100 de hype, que é o jogador mais hypado na questão de venda de ingressos, quantas pessoas vê o pay-per-view, quantos seguidores ele tem, tudo isso é acumulado aqui no hype. Aqui você vai ter o quanto o jogador é dominante, na verdade não. Isso aqui é a escola dele, é a forma com que ele joga, então é um jogador muito agressivo e ele está se tornando mais agressivo. Você pode ver aqui, ó. Vou colocar exemplo de outro jogador aqui, que é esse aqui, que ele está se tornando mais tático, tá vendo? Ele já é tático, ele está continuamente se tornando mais tático, né, conforme o tempo vai passando. Certo? Cada vez que você muda o jogador tem também uma estilização de cada um ali. Certo? Aqui embaixo você tem o número de saldo de pontos, você tem o contrato de jogadores, 2 temporadas restantes, a multa rescisória para ele sair, quantas vezes ele ganhou, quantas vezes ele perdeu da temporada, o aproveitamento. Aqui a moral do jogador, como eu manipulei aquela hora, ele está com 100 de moral, porque eu manipulei, vocês lembram? Mas vou colocar esse jogador aqui. Tá morto esse aqui. Ele tá em colapso porque ele tá perdendo muitas rodadas. Tá vendo? Esse aqui, por exemplo, ele tá confiante com 74 porque isso aqui tá natural. Eu não manipulei, não. Então você tem diversas estatísticas aqui que eu coloquei sobre a temporada atual do jogador, dentre outras essas daqui que tem até um raio aqui que eu fiz, que isso aqui é quem jogou pé sabe do que eu tô falando.
muito interessante, né? Porque aqui você descobre o poder do jogador, né? O poder de fogo, clutch, consistência, dominância, resiliência e pressão. Tudo aqui explicado também, tá vendo? Então você tem todas as estatísticas sobre esses jogadores, aqui a forma com que ele joga, então ele é um jogador explosivo, que joga dessa forma aí. A abordagem de ataque dele é essa, usa mais o explosivo ali, usa um pouco de tecnológico também. Então aqui você tem o amarelo que representa quantas vezes ele acerta, e o vermelho aqui é no qual ele mais gosta de jogar. Ou seja, ele gosta de mais explosão no seu ataque. Na sua defesa ele gosta mais de armadilhas, mas não acerta tanto. Você pode ver que o amarelo aqui não está tão forte. O que ele mais acerta é a retomada e o monitoramento, mas usa pouco também. Então várias estatísticas aqui que eu mostrei no início lá para vocês também. E claro, não para por aí. Nós temos a carreira do jogador, então todas as estatísticas sobre a carreira do jogador, aqui você vê primeira divisão, segunda divisão. Aqui a timeline na questão de gráficos, que eu falei que tem muita coisa de gráfico aqui, que eu gosto. Eu implementei aqui para você entender a evolução desse jogador. Você pode ver que na última temporada, aqui na temporada 6, ele foi campeão. Detalhe aqui que eu adicionei também. E aqui o contrato do jogador, você pode ver o quanto ele ganha, o salário dele e as cláusulas de contrato, certo? E aqui a última aba, aqui a aba conquistas, né? Awards aqui, desculpa, que é premiações do campeonato, né? Então aqui o Laurent está no momento atual que está em andamento a temporada 7, ele está como o MVP da temporada. Rei do clutch ali, que é o jogador que tem mais clutch, né? 100% de conversões de partidas decididas por menos de 8 pontos. Aqui você tem o fenômeno que eu falei que é o hype, então o jogador que tem mais hype. Aqui o jogador com mais consistência, o Laurent, 6.7 de 10, média de 76 pontos por partida, nunca some. Aqui é o maior retorno, que é a questão de vitórias após derrota. Aqui o mais autêntico, que é o jogador mais fiel à sua escola de origem, né, que é o que eu mostrei aqui. Então a escola... Ixi, deu ruim aqui, gente. Então a escola de origem dele aqui é essa, certo? Então o quanto ele está se desvinculando desse centro aqui, certo? Está se desvinculando tanto bom, certo? Então ele não vai ganhar aqui no mais autêntico. No caso é o Nesk aqui, que está mais vinculado à sua escola de... Sobre a mentalidade aqui, né? O Kratos, como eu disse, a moral dele está 100, porque eu manipulei, mas é isso aí. E como eu disse também, a melhor organização no momento é a Samsung, que está com um saldo coletivo aí, que é o melhor da liga. Que foi o melhor da liga, né? Desculpa que eu atualizei que foi para a temporada 6, mas a temporada 7 é a NVIDIA, obviamente, 435 de saldo de pontos, a melhor estrutura da liga. Então é isso, gente. Esse é o aplicativo. Aqui em cima você tem alguns detalhes, que é essas notificações que vem aparecendo aqui em cima também. Que você tem o live também piscando. Como eu disse, o fim da temporada aqui eu vou mostrar para vocês. Você aperta o fim, confirmar o fim da season e pronto. Volta tudo ao normal e você tem jogadores que estavam na segunda divisão, na primeira divisão agora, que é o caso desse Seice e desse Lilege aqui. Eles estavam na segunda divisão e vieram para a primeira. Então é isso, galera. Esse é o meu aplicativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, entre em contato comigo aqui no meu e-mail. Não só no meu e-mail, como no WhatsApp, que eu vou colocar aqui também, para a gente conversar. Se você quiser um jogo só para você, a gente está aí para negociar e fazer acontecer. E se você quiser esse aplicativo do jeito que ele está aqui agora,
você pode me chamar também, e claro, fica muito mais fácil, que é só eu te mandar o documento aí, é só te mandar a aplicação e você pode jogar tranquilamente, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Como eu disse, os jogadores aqui são personagens que eu criei. Se você não quiser também a gente conversa, que eu posso tirar também, vou recomeçar do zero, mas são personagens, na minha opinião, bastante interessantes aí. No mais, é isso aí. Obrigado por ter assistido até agora. Como eu disse, se quiser pode entrar em contato aí comigo, que a gente faz acontecer aí. Valeu, falou e até a próxima.